noite, quem fala contigo é o pastor Edir. Quero mais uma vez agradecer ao espaço que você tem nos dado, né, de ter voz, não eximindo de maneira nenhuma de tudo que também eu reconheço que fiz, né? Só lembrando, Carpando, que todos esses dados que eu te enviei, né, eu me senti na obrigação de assim fazê-lo, porque até então, Carpando, o que poucos desconhecem foi a razão pela qual eu acabei deixando todas as instituições que eu estava ligado, convencionalmente falando, né, e ministerialmente também. Eu sei muito bem aonde eu fui parar quando tive a decisão que tive, debaixo de todas estas pressões que vivi, em especial por ter sido testemunha de situações em que as quais eu não queria viver. Eu não queria viver. Mas, dado as formas que foram resolvidas estas questões por se tratarem de pessoas de poder, tudo isso me trouxe decepções, frustrações e, principalmente, sendo obrigado a ter que me calar se eu quisesse continuar fazendo parte do ministério, de onde vinha o sustento da minha família, família esta que eu perdi, dado a todas as pressões que me submeti quando involuntariamente eu me envolvi com casos de pessoas que, vendo até aquele momento em mim uma seriedade, veio me confessar essas coisas. Portanto, você pode perceber nos áudios que, a priori, eu busquei foi trazer para ele a informação do que estava acontecendo. E logo que a moça percebeu que ele, em sabendo que ela estava em comunicação comigo, ele já começou a desenhar com ela, né? Temos mais áudios ainda aqui de minhas conversações com ela, como tenho mais dados de imagens, enfim, ela começou a me trazer que ele já estava procurando uma forma de poder me excluir, né? Portanto, eu me recordo que nesse período eu era pastor de 3 congregações no campo dele. E sendo pastor dessas 3 congregações, eu me lembro bem que um dos pastores que faziam parte do ministério, por nome de Odenir, ele chegou a me confessar o seguinte: "Ô Edir, quando você veio para cá fazer parte do campo da Cimademigo, dados os acontecimentos que houve com você no campo de Belo Horizonte, você, por ter, naquela época, ter uma grande expressão, né? Ele achou que você era muito metido, era muito arrogante, e em parte eu era muito arrogante, sim. E quero, posteriormente, tendo esta oportunidade com você, né, que nós iremos ter aí de live, deixar bem claro tudo que eu vivi quando me desvinculei de tudo, né? E não atribuindo a culpa a eles, não, porque tudo que eu fiz consciente do que fiz. Entretanto, antes de cometer as atrocidades que cometi, prejudicando muitas pessoas que me amavam, muitas pessoas que gostavam de mim, que se espelhavam em mim, né? Porque eu cheguei a cair nas drogas, cheguei a ter 2 overdoses, e então todo mundo simplesmente viu que, até então todo mundo tem a ciência que o Edir se desviou, porque essa é a aplicação que se dá quando alguém deixa uma instituição, né? O Edir se desviou e virou um drogado.
que foi o sonho de consumo de todos eles, porque você sendo assim, eles fixaram tão somente o ato de eu estar desviado e dependente, adicto, né, sem explicar o contexto que me levou a tudo isso, que me fez perder família, que me fez perder toda a credibilidade construída ao longo dos anos, porque quem é da minha cidade, da congregação onde eu nasci, na cidade onde eu nasci, sabe da minha conversão, o quanto ela foi genuinamente poderosa, transformadora, porque eu vim de uma vida literalmente dissoluta, viciado em crack, né? E a transformação foi muito forte em minha cidade. Foram 3 anos e 2 meses tão somente envolvido com Bíblia, com trabalho, escola, prosperando, porque eu voltei a estudar, né? Porque todo o meu sonho era tão somente me tornar um pregador, tornar uma pessoa que contribuísse com a evangelização. Então todo mundo esquece dos detalhes que me levaram a simplesmente deixar tudo isso. Mas quem me conhece na minha cidade sabe que foram 3 anos e 2 meses até eu me casar de pura dedicação, da minha seriedade. Os meus pastores sabem o quanto eu fui realmente uma pessoa sincera com as coisas de Deus. Tanto que os dons apareceram de maneira tão abrupta, em uma velocidade em que de repente eu não estava nem psicologicamente preparado para administrar, que logo com 4 anos de conversão e com 2 anos de casado, eu vim ser secretário do pastor Anselmo Silvestre, da diretoria da capital das Assembleias de Deus, no estado de Minas Gerais, pastor por 5 anos da sede da capital e também ministrando por todos os países, por todos os estados em nosso país, retificando, e tendo a oportunidade de pregar até nos Estados Unidos da América, em 9 estados e 27 cidades. Mas, enfim, não quero eximir as minhas responsabilidades, mas dentro dos conteúdos já apresentados, e antes que nós tenhamos essa live ao vivo, quero até acrescentar, você pode perceber que quando eu estou narrando para ele os fatos ocorridos, né, você reagiu muito bem, você percebe que ele ali se cala, né, porque agora eu começo a dar para ele dados das datas em que ele viajou com ela no dia 18 e eles retornaram no dia 21. E como prova disto, que é uma informação pública, eu de imediato, naquele mesmo instante, né, porque quando ela viaja, você percebe aí que ela manda para mim assim, ela manda para mim o seguinte: não me mande mais nada. Eu falo isso com ele: não me mande mais nada, porque naquele momento ela já estava em curso de viagem para Porto Seguro com ele. Então, só que quando ele deu um vacilo lá, ela mandou uma foto do quarto em que eles estavam e uma foto no momento em que eles estão na praia. E ela mandava, e do aparelho dela ela logo apagava, e eu, né, sabiamente, por experiência de situações que me ocorreram, de experiências passadas, né, que me levou a sair do campo de Belo Horizonte e vir para Betim, eu passei então a guardar todas as coisas, a fim de me resguardar, porque literalmente eu tinha uma família para criar. E infelizmente muitos homens de Deus sérios, né? Não vou me incluir no meio deles, porque eu acabei tomando decisões e caminhos que, como consequência, né, eu perdi esses predicados de moralidade, né? Mas eu sei de muitos homens de Deus que são ilibados, são tementes, mas justamente por serem assalariados, serem pessoas que vivem uma submissão, ainda que sobre o trono estejam Saul, eles vivem como Davi, não tocam nem na orla das vestes para não ter amargura no coração, mas que estão debaixo de um jugo de pessoas tiranas.
E então o que eu fiz? Quando eles viajam, eu liguei para a Azul, para a companhia, né? E filmei, inclusive, a ligação, que é uma informação pública, que até hoje, se as pessoas ligarem pelo mesmo número do vídeo que eu vou estar te enviando aí, você pode acompanhar, narra que eles viajaram no mesmo dia, e você vê que quando eu falo com ele, ele falou que ele estava ocupado em uma outra situação, em uma outra reunião nesse dia, mas eles viajaram no dia 18 e ambos retornaram no mesmo voo no dia 21, conforme o vídeo que vou estar te mandando agora, só para você já dar um spoiler, porque quando eu estiver presente com você, eu vou trazer todas as riquezas de detalhe desses fatos, lembrando. Esse vídeo eu vou reagir ele em um outro conteúdo, porque senão esse aqui vai ficar extenso, vai dar 1 hora ou mais. Depois eu volto com esse vídeo aí desse momento. Que tenho todas as conversas entre eu, ela, o pai dela, quando, por exemplo, ele encerra aquele vídeo dizendo que estava ligando para o pastor Sebastião Fábio e perguntando onde ele estava. Naquele momento, o pastor Sebastião Fábio estava comigo. Nós estávamos no campo em que eu fui transferido, chamado Campo de Lagoinha. Ele estava dando aula em uma ONG que a igreja da Lagoinha tinha, e lá eu estava, eu, pastor Sebastião Fábio, e mais uma terceira pessoa muito próxima do Sebastião Fábio, que era o segundo vice-presidente do campo, na época. Se não me falha a memória, ele era o segundo vice-presidente, que inclusive também ele é uma pessoa da reserva militar. E nós apresentamos tudo para o Sebastião Fábio, e foi uma grande tristeza no meu coração ver um pai que está tendo ciência de tudo aquilo, a lágrima descendo, e ele ainda assim, por ser submisso, porque ele é um homem sério, é um homem sincero na obra, é um homem verdadeiro, e que tão somente quando teve ciência de tudo isso, e o Neemias liga falando que estava na porta da casa dele, nós então combinamos que o pastor Fábio tomaria todas as diretrizes, e eu me ausentaria daquilo. O pastor Sebastião Fábio pega esse segundo amigo, encontra-se com o pastor Neemias em um restaurante de um município que eu não me recordo qual, conversa com ele, juntamente do irmão dele, ainda faz o irmão dele até escrever um bilhete, né, que não vem ao caso, que eu não vou reafirmar, porque isso eu não posso provar. Tudo que eu estou falando é aquilo que eu tenho dados, e qualquer reação eu vou trazer à luz. Vou trazer à luz. Tudo o que eu estou falando é aquilo que eu tenho condições de trazer à luz, através de gravações de áudios, imagens e conversações que foram registradas, que não se podem editar, porque se tem uma coisa que as redes sociais deixam bem claro, que tudo que você conversa tem datas, tem registros, e graças a Deus eu salvei tudo isso em nuvem para me resguardar por já saber da consciência da pessoa com a qual eu estava lidando. Então, por orientação do meu pastor presidente, na época, onde eu e o pastor Sebastião Fábio nos encontramos, onde eu mostrei para ele, e ele então faz aquela ligação no instante que ele estava conversando comigo, portanto, você vê que ele encerra assim, dizendo: eu estou com ele aqui na linha, você está onde? Eu estou na porta da sua casa. O pastor Sebastião Fábio estava do meu lado naquela hora. E aí, como eu deixei tudo para que o pastor Sebastião Fábio resolvesse, o pastor Sebastião Fábio se encontrou com ele e deu para ele a oportunidade dele confessar, e a intenção era que o pai dele, na época vivo, um grande homem de Deus, né, tomasse as providências. Só que ele fez toda a manobra, conseguiu convencer até mesmo a moça de ir contra o próprio pai, e o pastor Sebastião Fábio, na época, buscou conselho com um pastor que era da capital Belo Horizonte, não vou dizer o nome, né, porque não vem o caso, mas ele era parte do aconselhamento familiar, que também ele é um militar da Polícia Federal. E esse pastor, sabiamente, aconselhou o pastor Fábio o seguinte: não perde sua família, não, proteja sua família, evite isso. Então o pastor Fábio, como homem de Deus que é, como homem de família que é, ele procurou preservar a família. Procurou preservar a família. E dado a isso, essa preservação, foi quando então o pastor Neemias ganhou força e logo o pastor Sebastião Fábio sai do campo.
o segundo vice-presidente saiu do campo, todos que estavam do meu lado, acompanhando tudo, que ela veio a mim e confessou, saíram no campo. Logo se passado isso, eu tive um carro, eu estava já tomando conta de 3 igrejas e reformando a matriz, né, da igreja do campo, dentro desse campo que eu estava, do bairro que eu estava num bairro onde eu tinha uma matriz, que era a igreja do Mantiqueira, e mais 2 igrejas, e mais 3 igrejas filiadas a essa Mantiqueira. E eu estava reformando o templo, o interior do templo, mudando ali o altar, fazendo obras. E o vice-presidente deste campo era meu membro, que estava parado na fé, e Deus me deu a graça de fazê-lo novamente congregar. Portanto, eu fiz, inclusive, o casamento dele, graças a Deus, no cartório. Ele casou, ele vivia amaziado, e ele contribuía comigo nessa reforma. E dado um dia, nós estávamos lá reformando, eu pedi que ele fosse buscar marmita para todos os operários que estavam empenhados naquela obra. E quando ele saiu, nós percebíamos que estava passando para baixo e para cima um motoqueiro com uma garupa, conforme o boletim de ocorrência que eu vou te enviar aí agora. Logo que ele foi buscar marmita, daí a pouco ele me liga desesperado, dizendo que ia deixar a esposa na porta da igreja porque ele estava sendo perseguido por motoqueiros, que havia acabado de desferir 8 tiros no meu carro. O meu carro foi perfurado no para-brisa, pegou atrás do painel que antecede o volante, furou o para-brisa, o painel, a bala parou no painel, furou o radiador do carro, e as outras balas se espalharam por todo o carro e uma na traseira do carro. Então, ou seja, não vou dizer que seja ele, não posso fazer essa afirmação, porque eu não posso provar, mas isso se deu logo após esses acontecimentos. E eu, então, abri um boletim de ocorrência, né, falando dos fatos. Foram 2 boletins de ocorrência, um dessa tentativa de homicídio do filho do vice-presidente do campo que eu fazia parte, que estava no meu carro, e fiz um boletim de ocorrência para me resguardar pelos fatos, na época, desta menina ter me confessado tudo isso, e pelo fato dessa menina ter me relatado que ele sempre deixava em suspensão, nunca fez uma afirmação absoluta, mas sempre deixava em suspensão, como a mim ele já disse, as pessoas falam que eu que mandei matar fulano, mas ele nunca fez a afirmação que foi ele. E sempre dizia que tinha um tal de detetive que, se precisar, faz serviço e não deixa rastro, como ela mesma afirma no áudio aí, na voz dela, e ela diz o nome do detetive, e ela mesma afirma que ele sempre diz isso, para criar terror, entendeu? Como sempre os obreiros viviam ali uma extrema tirania da parte dele, usando desses aspectos, né, para poder intimidar. Então, vou estar te enviando aí e deixando claro que estou literalmente à sua disposição para o dia que você marcar a live, para que possamos colocar, porque eu preciso, literalmente, o Carpano, trazer, né, esses acontecimentos, porque todo mundo entende só o seguinte, você sabe muito bem, as pessoas julgam os atos, mas esquecem os contextos que levam as pessoas a cometerem determinados atos. Pegaram aquela mulher no ato do adultério, e Jesus não a condenou, porque Jesus sabia o contexto que levou ela àquele ato. E uma coisa que sempre me fez ficar assim, pensando, cara, se eu divulgar isso, eu vou estar sendo a pessoa que está literalmente sendo a condução do escândalo, baseado naquela, ai daquele por quem vier o escândalo. Então isso sempre me reprimiu, sempre me fez eu ficar acuado, mas por um outro lado, todo mundo só vendo o Edir é um drogado, o Edir é adicto, o Edir está desviado. E então ninguém sabendo o meu contexto. E o que eu me tornei, em consequência de tudo isso que vivi, porque quando isso aconteceu com o meu carro, eu larguei a igreja, larguei tudo, não quis saber de crente, não quis saber de ninguém.
a pior escolha que eu fiz, que eu poderia ter ido para um outro ministério. Mas eu vivi dentro dessa bolha, né, da ignorância, de achar que era somente as Assembleias de Deus o único, o verdadeiro caminho. Então fui para o mundo, e o mundo me trouxe tudo isso que me levou a essa trágica situação de perder a família, ir para o caminho das drogas. Mas pelo menos, antes de viver tudo isso, eu tive a hombridade, Carpano, de pegar, como eu vou te enviar, minhas cartas de desligamento da igreja que eu pastoreava, da convenção estadual, da convenção geral. Entretanto, quando eu ligo para ele em 2019, é porque eu descobri que eu estava ainda ligado à convenção geral. E ele não me havia desligado. Então, eu quero só trazer à luz para que as pessoas, pelo menos, saibam da minha versão, não querendo ter notoriedade e não querendo me vitimizar, não, porque as escolhas que eu fiz, elas foram feitas racionalmente, embora elas me levaram a viver uma vida quase que irracional. Mas eu preciso, literalmente, trazer esses esclarecimentos. E quanto a essa condição que eu vivia, nossa, mas eu vou estar levantando contra um irmão? Aí Deus me trouxe hoje o esclarecimento que uma coisa, Carpano, é você trazer à luz uma fraqueza de um irmão que está no caminho, que é comum. Quem não cai? Todos nós caímos todos os dias, no pensamento, nas palavras. Queda é sair do caminho, certo? Agora, lobo, o pecado dele tem que ser denunciado. Ovelha tem que ser tratada, lobo tem que ser denunciado. Para o pecador, na fraqueza, Jesus dizia, nem eu te condeno. Agora, para lobo, Jesus chamava de fariseu, de hipócrita. E o maior profeta da Bíblia, segundo as palavras de Deus em Cristo Jesus, foi João Batista. E este João, o Batista, o que ele fez que perdeu a sua cabeça? Ele condenou o pecado de alguém que conhecia, que não poderia fazer e fazia, que era Herodes. Então, eu creio hoje sim nessa instrumentalidade que as pessoas têm em vocês como que são pessoas de fofoca, que são instrumentos daquilo que vai se cumprir, que está se cumprindo o que Jesus anunciou. Não há nada em oculto que não seja revelado. Nada em oculto. Portanto, da mesma forma que eu vou trazer à luz todas essas verdades em relação a essa situação dele, independente o que os ministérios que ele está inseridos tomem a posição, pouco me importa, mas pelo menos as verdades sendo provadas como elas serão, independente do que me venha de processo, essas verdades nunca serão invalidadas. Essas ele não vai conseguir apagar. Não vai, porque são dados e fatos que estão sendo literalmente, meticulosamente, minuciosamente guardados por mim por tanto tempo, e muito bem dentro da ordem dos fatos, que quando estiver presencialmente contigo, trarei tudo isso aí à luz, beleza? Então fiquemos claro que o meu maior objetivo é esse, é fazer com que essa instrumentalidade que Deus sempre usa, que são chamadas de homens, né, para poder revelar o que está oculto, eu possa estar fazendo parte, para que Deus possa literalmente estar tirando um jugo, né, sobre pessoas sinceras que estão no campo dele, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas simples, humildes e que vivem sobre esse governo de Saul. Mas tudo tem o seu tempo e as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Aí eu vou estar te mandando aí, inclusive, o vídeo que comprova a ida deles para Porto Seguro, como também os boletins de ocorrência e os demais fatos, quando nós estivermos pessoalmente nesta live, eu trarei tudo com todas as riquezas de detalhe. Um grande abraço e muito obrigado por esta oportunidade que você está me dando para me trazer aí essas evidências de tudo que se passou com minha vida, e deixando claro que não estou aqui para me vitimizar não, jamais. Estou aqui para assumir os meus atos, os meus erros, mas deixar bem claro
sobre esta pessoa que está sendo retratada, que já é o suficiente só o que ele já fez no passado, né? Porque ele se justifica diante de todos que ele tem certidões negativas, né, das condenações que ele viveu. Só que a certidão negativa, ela tão somente é dada porque alguém pagou uma pena. Se você matar alguém e você cumprir a pena, você pagou. Mas isso não vai invalidar o seu ato ilícito de ter tirado a vida de alguém, né? Ele cometeu esse ato com esse menor, né? E foi condenado. Foi condenado. E o que podemos ver é que a Prefeitura de Betim, o Ministério Público, foram extremamente morais em ver que ele, com essa imoralidade, não era digno de ocupar nem cargo público e, infelizmente, dentro de uma instituição que deveria ser exemplo, ele ainda está ocupando, porque, como ele pagou na justiça esta imoralidade, obviamente ele recebeu uma certidão negativa, porque foi pago, ele já não deve mais nada. Agora, essa certidão negativa não tira dele o ato que ele cometeu lá atrás, que é algo mais nojento, porque se trata de um menor. De um menor. Então, que Deus possa fazer com que esses superiores reflitam sobre isso, independente do poder que ele possa trazer, dado ao número de ministros que tem, e pensar na salvação, que é acima de tudo, e de um juiz que é supremo, que é Deus, que assiste todas as coisas, e que tudo que o homem planta, certamente colherá. E se tem uma coisa que Deus deixa claro, é que nós não podemos folgar com a injustiça, mas somente com a verdade. Que Deus te abençoe. Estou te mandando aí, então, o vídeo da viagem que pode ser até hoje revisto, tá? Porque é uma informação pública, é só ligar para a Azul, como também os boletins de ocorrência desses fatos que aqui narrei, e os demais serão presenciais. Um grande abraço. Muito obrigado pela voz.